Oi, pessoal, boa noite. Estamos começando mais um episódio especial do Na Vitrine aqui no Nexus Podcast. Lembrando que vocês podem estar nos seguindo através do YouTube, Spotify e também nas redes sociais. Em todos os canais, basta procurar por Nexus Podcast. Hoje trouxemos aqui pela segunda vez nosso querido Jonatas Dantas. Ele é contador pela Epsilon Contabilidade. E na primeira vez que ele veio aqui, ele contou um pouco da sua história, inclusive de como ele escolheu e como ele foi parar na contabilidade, tá bom? Então vocês podem estar acompanhando o episódio onde ele se apresenta e tudo mais lá no canal do YouTube do Nexus Podcast. E hoje trouxemos ele aqui nesse episódio especial para falar de um tema que todo ano repercute bastante e repercute porque ele tem um prazo para acontecer, que é o imposto de renda. Então, seja muito bem-vindo, Jonatas. Muito obrigado, Vitor. É isso aí. Nada melhor que um contador, né, para falar desse tema polêmico, famoso leão. Vamos brincar aqui e falar do que é esse leão. E já começando com essa brincadeira, Jonatas, o que é a Receita Federal? Sim. Então, a Receita Federal, né, a Secretaria, né, Especial da Receita Federal, ele é um órgão único, né, que é vinculado ao Ministério da Fazenda, né? Ele tem assim nas suas missões, na sua missão, a responsabilidade pela administração tributária, né, do que envolve a União e inclusive previdenciários e aduaneiros, né? Então, ele tem esse poder de cruzar as informações que recebe tanto de fontes pagadoras quanto receptoras, né? Para dizer o quanto você está apto ou inapto perante a União. Basicamente isso, assim, em resumo. No caso, eles sabem, eles podem não querer fazer nada com nós, meros pessoas físicas, Sim, mas eles têm todo o conhecimento de nossa vida financeira. sim, porque a- as informações que ela detém, né, é alimentado por dados enviados por empresas, pessoas jurídicas, banco, né, empresas principalmente através do SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, que aí vai desde informações previdenciárias, fiscais, o financeiro enviado por bancos, né? O carnê-leão, que é enviado por pessoa física, né? Que é, é uma informação que ela também entra aí no imposto de renda, porém ela é enviada mensalmente, principalmente por profissionais autônomos, né? Então a Receita Federal reúne todas essas informações e eu não consigo lhe dizer quais os critérios Aham. para levar a uma fiscalização, mas estando na lei, né, uma obrigatoriedade, nós precisamos cumpri-la, Uhum. sabendo da existência dessa lei ou não, né? Tudo bem. Mas, inclusive, né, a gente vai entrar nesse assunto, mas muitas pessoas acabam sendo notificadas que seu CPF está em situação de pendente de irregularidade, porque justamente não sabia que precisava declarar o imposto de renda. Então, descobre de uma forma não tão boa assim. E por falar nisso, agora que você já citou o que é essa entidade da Receita Federal, dentre as suas diversas coisas, meios que ele lida, existe o imposto de renda. Então, o que é esse bendito imposto de renda? Certo. O imposto de renda, né, ele é uma declaração. Na verdade, o nome correto para a declaração que entregamos nesse período é Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda à Pessoa Física, né? Esse é o nome completo da criança, né? Por que de ajuste? Justamente porque a Receita Federal já recebe parte das informações através das fontes pagadoras. Então, o contribuinte pessoa física, ele vai complementar as informações que a Receita Federal já tem, ou complementar ou reafirmar aquelas informações que ela já tem. Né? Exemplo, se eu tiver um vínculo com a empresa, a Receita Federal já sabe a renda que eu oferi, né?
a minha contribuição previdenciária, o quanto de imposto de renda retido na fonte já foi ali retido no meu salário. E nesse momento da declaração, eu vou reafirmar aquilo ou complementar com rendas que eu tenha extra. Continuando nesse exemplo, se eu sou funcionário, mas também exerço uma profissão como autônomo e não preenchi o carnê-leão, se tivesse preenchido o carnê-leão ali, também a Receita Federal já estaria sabendo. E eu deixar para preencher nesse momento da declaração. Por isso que é de ajuste. A Receita Federal não precisa saber assim, não está carente de informação. Ela só precisa que ou você confirme ou complemente. Você já foi criando dúvidas aí, mas aí. Não, dúvidas assim boas. Por exemplo, essa questão do carnê-leão, já me interessei aqui. Eu sou autônomo, profissional liberal, mas já eu entro nisso. Quem tem que pagar imposto de renda? Quem são as pessoas que precisam se preocupar com isso? Pronto. Vou pedir licença para pegar uma cola aqui para trazer a informação exata, né, para quem está nos assistindo. Porque, segundo a Instrução Normativa da Receita Federal, né, número 2178, de março desse ano, diz que quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 30.639,90, quem recebeu rendimento isento ou não tributável, né, com valor superior a 200 mil, né, a soma, trazer um exemplo de rendimento isento, poupança. Poupança o rendimento é isento, você não paga imposto sobre aquele rendimento. Se você tem mais de uma poupança, né, em bancos diferentes, a soma daqueles valores, né, um exemplo, eu tenho 40 mil em um e tenho 160 mil em outro. Nenhum isoladamente tem 200 mil, eu não preciso declarar errado. Você tem que somar os seus rendimentos, né, e assim estaria obrigado. Semelhante também aos tributáveis, né? Às vezes a pessoa ela trabalha, vou colocar que tem 3 vínculos de emprego. Cada emprego ela recebe um salário mínimo. Então, não estaria obrigado, não está sendo retido na fonte o imposto de renda dela ali, porque cada empresa, a não ser que ela comunique as demais sobre as outras, né, para que haja a retenção. Mas somando-se essas rendas tributáveis, né, daria aí em torno de... Nem sempre o contador ele é bom de cálculo, assim, imediatamente. Mas, né, o salário mínimo está de 1.400, né, daria quase R$ 3.500. R$ 4.500, quase R$ 4.500. Então, ele estaria obrigado a declarar, sim, o imposto de renda. Ou outras situações que obrigam. Obteve em qualquer mês um ganho de capital de alienação de bens ou direitos. O que seria esse bens ou direitos? Bens, você tem carro, casa, moto, né, algum bem físico e você vendeu. Você ganhou capital, né, teve lucro ali, então você precisa declarar o imposto de renda. Na situação de imóveis, quem tem um único imóvel tem outra situação quanto à isenção, né? Então é algo a se analisar melhor, porque entra aí os dependes. Depende, né? Então tem situações que são específicas. Realizou operações de alienação em bolsa de valores. Em bolsa de valores de mercadoria de futuro que se assemelham a soma superior a R$ 40.000 até 2023. Isso aqui melhorou muito, porque até 2023, simplesmente se você tivesse movimentado R$ 1 em bolsa, você estaria obrigado a declarar. Eles corrigiram isso e colocou esses valores de limite, né? Ou apuração de ganho líquido sujeito à incidência do imposto. O que é isso? Quem tem rendimento aí, se eu não me engano, 20 mil, aí precisa recolher imposto, né? Seria semelhante ao imposto retido na fonte.
Então, mesmo que você não chegou aos 40 mil, mas em um único mês você atingiu o limite mensal de 20 mil e você recolheu o imposto, aí você está obrigado a declarar também. No outro item, eu esqueci de falar sobre direitos, né? Eu acho bom trazer um exemplo do que é o direito. Uma participação em capital de empresa. Você tem lá o direito a determinada porcentagem, uma participação social em uma empresa e você vende suas cotas. Você ganhou ali, alienou e teve ganho de capital, então precisa declarar também. Outro que traz obrigatoriedade, que é relativa às atividades rurais, né? Que obteve receita bruta superior a R$ 153.199,50. Você veja que o trabalhador rural, o limite dele é superior ao trabalhador urbano, né? E pertencer ou compensar no ano 2023 ou posterior prejuízos no ano calendário. Outra coisa também, né? Teve em 31 de dezembro a posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua de valor total superior a 800 mil. O que é isso? Isso vai gerar imposto a pagar? Não. Né? Ter a posse de um bem. Eu tenho uma casa aí de 800 mil reais. Todo ano eu tenho que declarar e pagar imposto de renda sobre aquela casa? Não. Mas só em ter a posse você está obrigado a declarar. Né? E essa situação ocorre em outras ocasiões também. Nem sempre você está obrigado a pagar o imposto de renda, né? A obrigatoriedade de fazer a declaração não diz que você está obrigado a pagar o imposto de renda. Apenas o cálculo que vai dizer se você tem valores a pagar ou talvez a ser restituído. Passa a condição de residente no Brasil em qualquer mês e na condição encontrava-se em 31 de dezembro. Então, estas são, assim, algumas das obrigações, né? Porque se a gente for observar a instrução, né? Ela tem um pouco mais, e eu trouxe essas aqui que são as mais comuns, né? Para ficar um pouco enfadonho, né? Certo. Um vídeo pesado. John, você citou alguns exemplos. Citou a questão, por exemplo, dos 40 mil em bolsa. Eu vou falar sucintamente, vai me corrigir aí. Você citou os 200 mil em poupança, tudo mais. Mas aqui na nossa região, o que mais se enquadra é os. Vou arredondar, tá? 30 mil no ano? Isso. O mais comum, né? Pelo menos daqueles que têm me procurado, é mais comum pela obrigatoriedade por conta da renda tributável. Uhum. Né? Recebeu lá o valor por uma ou mais fonte de renda, chegou ao valor, precisa declarar. Outra situação que é comum também é receber valor acumulado de precatórios, algum processo judicial e recebeu o valor acumulado, teve valor retido, né? Lembrando a questão da isenção, mesmo sendo isento, se reteve até determinado valor, está obrigado a declarar. E isso também é um pouco comum, né? Principalmente quem está em processos de aposentadoria. No primeiro ano ali que consegue aposentadoria, recebe um valor acumulado. Uma situação também que eu acho importante colocar é que, às vezes, a pessoa não está em situação de obrigado a declarar, mas se torna importante que declare, é quem teve imposto retido na fonte, né? Mesmo não atingindo ali os 30 mil no ano, mas teve algum valor retido. Então, para ele ser restituído daquele valor, é preciso que ele declare. Tá? Vou dar um exemplo. Alguém que receba um valor considerável, 4.500 no mês, porém ele começou a trabalhar na metade do ano. Então, da metade para o final do ano, não chegou aos 30 mil. Mas, com certeza, foi retido ali do seu salário, né? Porque também, por lei, ultrapassou 2.200 e uma fração, é obrigatório que a empresa retenha o imposto de renda. Então, se reteve e ele tem lá esse direito, para que ele seja restituído, ele tem que declarar. Muito bem. Você pode falar um pouco mais dessa questão da restituição? Certo? Em qual aspecto? Assim? Por exemplo, uma pessoa que fez lá o cálculo do imposto de renda e pagou. Ela só pagou.
ela tem uma chance de ser restituída? Ela precisa buscar? Ó, tentar. O que é a restituição? Só tem direito a ser restituído quem já teve valor retido ao longo do ano, Certo. entendeu? Por exemplo, eu posso chegar e declarar agora, fazer essa declaração de ajuste e informar que eu tenho uma renda de 40 mil e eu nunca fui retido nada. Como é que eu vou receber? Você não vai receber nada, porque não foi retido nada seu. Então, só é restituído aquele que, por algum motivo, foi retido o valor da sua folha de pagamento, do seu valor acumulado a receber ao longo do ano. Aí vem outra pergunta também. Mas no meu comprovante de rendimento está aparecendo lá que foi retido o meu R$ 2.000. Eu só estou dando. Quando eu fiz a declaração, só tenho R$ 1.000 a receber. Por quê? O imposto é calculado sobre a renda bruta anual. Calculando-se o imposto a pagar, será descontado o que já foi retido. Se o que foi retido é superior ao valor a pagar, você vai ser restituído. Se o valor retido for inferior ao imposto a pagar, você ainda vai ter imposto a pagar. Um pouquinho. Isso. Entendi. Muito bem. Cara, são muitas dúvidas. Por exemplo, não sei se é fácil explicar isso, mas como é calculado o valor do imposto de renda? Certo. São duas formas de tributação na declaração. A forma chamada completa, né? Deduções completas, e a forma simplificada. A completa, o valor total do rendimento vai ser abatido da base de cálculo daquele rendimento todas as despesas dedutíveis, né? Mais à frente eu posso dizer um pouco melhor quais são. E também valores dedutíveis quanto a dependentes também. Cada dependente ele pode deduzir aí diretamente, só por ser um dependente daquele declarante, R$ 2.275. Por dependente. Isso, por dependente. E tem as despesas dedutíveis também, que são com saúde, despesas com consultas, com exames, né, clínicos, aí vem odontológicos, com fisioterapia, psicólogo, né? Tem uma lista assim que é permitido, mas lembrando que é consulta e exames. Remédios, eles não entram, né? Por exemplo, farmácia, despesa com farmácia. Eles não é uma despesa que é aceita para dedução. Eles acabam sendo deduzidos nessa despesa com remédio, por exemplo, em uma situação de internação, né? A pessoa recebe a medicação e tudo vai ser emitido, aquela despesa na nota do hospital. Aí sim, aquele valor total vai passar. Mas, por exemplo, você comprar um remédio na farmácia, pegar uma notinha e tentar deduzir, esse documento não vai servir. Tem limite também para dedução do... Saúde, não. Saúde, A saúde só do não. dependente. Isso, saúde não tem limite, né? Porém, a despesa com educação ela tem um limite de 3.000 e pouco. Deixa eu ver se eu tenho esse valor anotado. Mas as despesas com educação ou despesa com instrução, né? Ela é limitada a R$ 3.561,50. Né? Outra coisa interessante a falar, quanto ao documento válido para apresentação, no caso da saúde, consultas, hospitais, clínicas, documento válido é a nota fiscal. Tá? Então, se você se consultou aí em uma clínica, em um hospital, você precisa exigir a nota fiscal e, de preferência, imediatamente a realização da consulta. Né? Não deixar, exemplo, vou fazer a declaração agora, não pedir, me consultei em 2023, ainda que você consiga com que a clínica lhe forneça a nota fiscal agora, ela não vai sair com data retroativa.
Então, o documento ele precisa ser emitido imediatamente à realização, à prestação do serviço. E no caso de consulta com um profissional autônomo, né, um médico, um fisioterapeuta que não tem um CNPJ, é necessário que se peça o recibo com o CPF e assinatura do profissional. Né? O profissional não vai fornecer a nota fiscal. Pode até que sim, né? Uma nota fiscal avulsa seria válida também, mas já o recibo já é o suficiente. E lembrando, né, que a Receita Federal trabalha com cruzamento de informações. Se você declara agora e o seu médico, ou a clínica que você se consultou, não declarou aquela nota que emitiu, aquele recibo que emitiu, tanto você quanto a fonte pagadora, né, serão notificados quanto a pendências. Daí cabe às partes apresentar os comprovantes, né, que seria a malha fina. Já entra um pouco ali sobre a malha fina. Tem outros aspectos também que pode levar a malha fina que a gente pode falar mais para frente. Show. Então, a pessoa que passa lá dos. Vou arredondar. A pessoa que passa dos 30.600, ela entra no critério tributável para ser elegível ao imposto de renda. Porém, mesmo no cálculo, ela já pode e deve estar ciente que pode acontecer deduções, Sim, que é reduzir o valor a ser pago, certo? isso. Isso no caso da completa, porque você perguntou as formas de Sim. tributações, eu não concluí passando para o método simplificado. O método simplificado, ele já deduz 20% do valor do rendimento, né, limitando-se aí a 16.754 reais e 34 centavos, né, deduzido da base de cálculo, né, da renda bruta. E com isso você abre mão das despesas dedutíveis. Aí no momento do preenchimento da declaração é preciso analisar qual que fica mais interessante o cálculo a utilizar, né? Por exemplo, se eu tenho um valor a pagar, né? Tem que ver qual cálculo vai fazer com que eu pague menos. Se eu tenho um valor a ser restituído, qual cálculo irá fazer com que eu receba mais. Entendi. Então, isso é no momento do preenchimento e conforme a quantidade também de documentos para dedução que a pessoa tem e de dependentes, o que ficaria interessante, qual cálculo escolher. Muito bem. Aí vamos lá, curiosidades e talvez já conselhos. Quem sou eu para dar conselho? Mas talvez informações que possam ser valiosas. No método completo, a gente pode ter dedução com dependentes, com saúde e educação. Você já comentou que o documento válido para justificar essa dedução é nota fiscal. No caso de dependentes, dependentes também se enquadra saúde e educação somente? Sim, o declarante que tenha dependentes, né, e dependentes pode ser filhos ou enteado até 21 anos, ou a idade até 24 anos, se estiver cursando aí algum curso técnico ou de nível superior, então a idade se estende um pouco mais. Pode ser pais, avós e bisavós, desde que eles não tenham renda superior a 22 mil e uma fração. Desculpe, pessoal, a falta de exatidão em alguns números, mas tudo deve ser analisado pela pessoa que está declarando e o profissional que está auxiliando ali. Né? Lembrando que cada dependente vai deduzir imediatamente R$ 2.275,08. E referente a esse dependente, tanto as receitas desse dependente quanto as despesas deles precisam acompanhá-lo nessa declaração. Por exemplo, eu tenho um filho aí já de 18 anos e eu o coloco na minha declaração como dependente. 18 anos ele já está trabalhando. Então, o que ele receber, eu preciso declarar e será somado no cálculo para o imposto. Por isso que é interessante analisar se vale a pena colocar aquele dependente que tem receita, né? Ou se fica interessante
é que ele faça a declaração dele, se for obrigado, à parte, que entra também o caso a declaração conjunta, né? Eu colocar a minha esposa, né? Se fica interessante colocar a minha esposa como dependente, porém, ao mesmo caso, se ela tiver um vínculo de trabalho, né, vai somar também. Assim também como se as despesas dela também vão entrar na declaração, sendo dedutíveis. Eu vou focar um pouquinho aqui nessa parte dedutivas, porque eu acho que tem exemplos que podem ser válidos. Por exemplo, ainda na questão dependente. Digamos que você, John, seja uma pessoa elegível ao imposto de renda. E aí nós temos o pequeno Antônio. Vou dar o Antônio. Que é uma criança, não tem receita ainda, mas ele estuda em uma escola particular, certo? O custo que você tem com mensalidade já entra, se você colocar ele como dependente, como um meio dedutivo? Sim, sim. Solicita-se à instituição, né, a declaração do valor que foi pago, né? Mas lembrando que, infelizmente, com instrução, né, fica limitada aos 3.500, né? Ou seja, se você tiver uma despesa superior a isso, o que é apenas aproveitável para a dedução é o limite de 3.500. Mas já é. Já, Já é algo. já ajuda um pouquinho. Você não precisa falar valores exatos, mas chega a 3.500 por ano um Por estudante. ano. Um estudante. Isso. Um estudante. Não, já perguntando. Um estudante de, sei lá, fundamental. Você que tem filho que estuda. Chega a 3.500 por ano? Aqui em Canadá chega. Chega assim, mas não passa tanto. Depende da escola, né? Porque mas imagine isso numa cidade um pouco maior, Sim, com sim. uma mensalidade um pouco maior. Entendi. Agora, por exemplo, quando você quer um comprovante desse da escola que seu filho estuda, não. É só 3.500 por ano, mas já é alguma coisa para ser deduzida. Já é algo, então eu quero. É necessário pedir à escola nota fiscal mesmo? Tem que ser nota fiscal também? Ou um comprovante? A declaração, a declaração, ela é aceitável, né? O ideal de qualquer, agora falando como contador, independente de imposto de renda, é que toda instituição pessoa jurídica, sobre sua prestação de serviço, ou venda de serviço ou de mercadoria, haja a emissão de nota fiscal. É obrigatória por lei. A não ser que seja MEI, né? Que é um, como é que eu posso colocar? O MEI é um pouco complicado de explicar às vezes. Ele é, ele é um regime tributário junto com a natureza jurídica, é uma fusão da Aham. Receita Federal. O MEI ele é bem especial. Aí ele é isento, né, da emissão de nota, desde que não seja para outro CNPJ. Uhum. Né? Então, esse é meu conselho para você que tem empresa. Você vende mercadoria, você presta serviço para você não ter problemas com Receita Federal ou qualquer outro órgão fiscal e fiscalizador, faça a emissão da nota fiscal. Muito bem. John, na questão da saúde, dedução por saúde, não importa a espécie do procedimento. Se uma pessoa vai no dentista pegar uma coisa estética, quer botar lentes, fazer clareamento, se a pessoa vai na fisioterapia, só melhorar a postura. Não é problema de saúde, Uhum. mas é uma empresa de saúde, serve? Serve, você precisa indicar qual o profissional específico. Né? Vou dar um exemplo assim que eu lembro de cabeça que não pode ser deduzido. Remoção de tatuagem. Remoção de tatuagem é um procedimento ali, né? Não sei se dermatológico, não sei ao certo qual o profissional que faz, mas isso não entra. Mas se você informar a nota fiscal, o procedimento, cirurgias, vai ser dedutível, né? Teve a nota fiscal da clínica ou o recibo do médico, é dedutível. Muito bem. E pode ser considerado dependente animais, pets? Por exemplo, Não, você gastou com veterinário. não. Não pode, né? Ainda não. Ainda não. É curiosidade, né? Vai que tem alguém aqui. Pode ser que aconteça, né? De alguém que esteja lutando aí nessas causas, né? Aham. Mas por enquanto não. E vamos lá, questão de educação.
E se for custos indiretos, que você não tenha, por exemplo, assim, Material escolar, exemplo, pode ser material escolar, não entra. se você, por exemplo, você conseguiu a bolsa para estudar na universidade lá em Paulo Afonso, na faculdade em Paulo Afonso, só que você tem um gasto com transporte, Não entra, não entra. É a despesa com a instituição. com a instituição. Isso, com a instituição, né? Que é o exemplo que eu coloquei também, o material escolar, não entra. Uhum. Tanto o material particular do aluno, né? Com, sei lá, um material que você compra para a escola, né? Inclusive, cuidado aí, escolas. John, e além dessas deduções, educação, dependente, saúde, tem mais algum outro meio? Tem, tem as doações efetuadas, né? Doação que podem ser feitas, né, informada na declaração, doações feitas no ano anterior, né, doações para instituições, fundos, né, de amparo aos direitos da criança e do adolescente, fundos controlados do Conselho Nacional do Idoso, tem também Fundo Nacional da Cultura, né, doações para o incentivo de produções audiovisuais, para desportos, né? Então, e essas doações, elas podem deduzir de 6 a 7% do imposto a pagar. Ou seja, é como se você destinasse diretamente 6% do imposto que você tem a pagar para a Receita Federal, você destinasse para uma dessas instituições que você escolheu para doar, né? Inclusive pode ser doado até para CPF, né? Exemplo, um atleta, né? Desporto, diretamente para o CPF do atleta. Na parte cultural, um músico, né? E também as instituições, né, associações sem fins lucrativos, que tenham em seu objeto, né, de associação estes aspectos, né, fomentação de cultura, algo relacionado ao esporte. Então, você pode destinar diretamente para essas instituições algo que você estaria pagando ao governo para ele escolher para onde iria destinar aquele valor. Então, no caso, sei lá, digamos que alguém queira adotar um atleta. Vou Sim. pegar um corredor aí, eu gosto de ajudar ele, que ele gosta de correr e tal, não sei o quê. Desde que ele me consiga um comprovante, eu tenho um comprovante que eu fiz a Sim. ajuda, ele me consegue um recibozinho dizendo que recebeu, aquilo ali pode servir como dedução. Isso, exatamente. Agora, para vocês saberem disso, só com um profissional, tá, gente? Acho que se vocês tentarem por conta própria. John, pronto. Beleza, já falamos aqui das deduções, da questão dos dependentes, saúde, educação. Só para exemplo mesmo, não sei se é tão fácil assim fazer essa conta, mas digamos que uma pessoa receba 40 mil no ano, tá certo? E ele não tenha gasto com saúde, não tenha gasto com educação, nada, nada. Uhum. Então, sei lá, para ele não fosse viável, talvez querer esse caminho da completa. Que seja pelo simplificado mesmo. É difícil fazer essa conta? Ou é o sistema que você bota lá os dados, ele. Ó, E vamos considerar também que a pessoa não tem mais nada. certo. O cálculo, ele é complicado pela variação de alíquota, conforme cada escolha de tributação, né, completa ou simplificada, né? E ele vai ter uma variação, assim, quanto mais renda, também a alíquota vai aumentando um pouco, Uhum. entendeu? Então, não consigo precisar, assim, 40 mil, quanto que seria a alíquota de imposto a pagar, né? Tendo os 40 mil, se não foi retido nada dele, né? E isso também iria variar se houve retenção, conforme a renda mensal dele, né? Mas, em média, assim, o imposto dele a pagar seria um pouco mais de R$ 1.000, desses 40 mil reais, assim, de rendimento, né? Então, estou arredondando, assim, com margens aí. Se a pessoa for acrescentando mais, por exemplo, eu Isso, tenho imóveis, eu tenho um isso. veículo, aí vai. Não, os bens, eles não interferem no valor, no cálculo do imposto.
os bens, né, a depender da situação que seja obrigado a ser declarado, né, tem muita gente que não declara o bem, isso não é interessante, porque a própria instrução normativa diz o que é obrigado, os valores dos bens, né, de depósitos bancários, né, mesmo que não obrigue a pessoa a declarar, mas se a pessoa já está obrigada a declarar por algum outro aspecto e tem depósito em conta bancária, aí determinado valor já torna obrigatório a informar aquele bem ou direito na declaração, não vai interferir. Por exemplo, você tem, eu tenho, eu não, eu tô ali com os 31 mil, obrigado a fazer a declaração, porém eu tô com 100 mil na minha conta corrente. Esse 100 mil na minha conta vai fazer eu pagar mais imposto? Não, não vai. Ali já é um bem. Aí o que poderia acontecer de pagar imposto, né, é talvez a aplicação, qual aplicação você teria de valores, né, em algumas situações de renda variável, né, que seriam tributações exclusivas. Entendi. Mas só ter a posse do bem, né, não gera imposto a pagar. É aquele exemplo que eu citei um pouco no início. Nem sempre estar obrigado a declarar significa que você vai pagar imposto, mas cumpra a obrigatoriedade da declaração para que não ocorra multas, né, atrapalha aí o seu CPF, tornando a situação dele dependente de regularização. Muito bem. Quando eu sou o profissional liberal, né, o autônomo, sou arquiteto, tenho a minha empresa tudo certinho, tem a questão do Prolabore, que já tem o imposto retido ali na fonte, dependendo do valor que eu coloque como Prolabore. Mas, por muitas vezes, quando eu chego nos locais que as pessoas perguntam qual é a sua renda, falo tal, mas você tem contra-cheque? E no meu caso eu não tenho contra-cheque, eu sou um autônomo, né, o liberal. Aí eles falam, e imposto de renda? O imposto de renda, nesse caso, ele também pode servir como comprovante de renda? Sim, sim, muitas instituições, pelo menos nesse período próximo, né, tem aceitado o imposto a declaração como um comprovante de renda. Porque a declaração, ela é autodeclaratória. Sou eu o responsável pelas informações que estão sendo colocadas. Você que procura um profissional, um especialista para fazer a sua declaração, o profissional responsável, ele precisa colocar a informação fiel ao que você passa para ele. Ele não pode criar da mente dele, por isso a importância de fazer conforme aquilo que está documentado. Lançar as informações conforme o documento. Né? O interessante de contratar um profissional, um contador, para fazer isso, é o compromisso ético que o profissional tem com a informação de preencher apenas aquilo que tem em documentos comprovantes. Porque em eventual necessidade de cobrança quanto a comprovar aquelas informações, tudo está documentado para apresentação. Muito bem. E nesse caso aí dessa turma dos liberais, dos autônomos, o que seria o carnê-leão? É algo específico para eles? O Carnê-Leão, ele é também conhecido como um livro caixa, né, eletrônico, porque ele é preenchido diretamente no site da Receita Federal, né, através do acesso com a senha Gov. E ali você vai preencher tudo que você recebe pela sua atuação, né? E também pode colocar as despesas que você tem para que você exerça sua profissão. Exemplo, você recebe valores pela prestação do serviço e você tem despesa de aluguel. No Carnê-Leão, o aluguel ele vai deduzir essa despesa, porque ele é imediatamente uma despesa para que você exerça a sua profissão. Essas despesas que a gente coloca no carnê-leão, eu vou colocando lá os gastos que eu tenho para Sim. manter meu negócio e tudo mais.
Dá alguma diferença lá na frente? Alguma Sim, redução? porque no Carnê-Leão, quem preenche o Carnê-Leão, ele vai imediatamente calcular o imposto que ele vai ter a pagar dentro daquele mês. Ah, Que aí ele vai ficar semelhante ao funcionário, né? Ao empregado. Vai ter o imposto é como recolhido se dentro do você estivesse mês. fazendo o seu próprio contra-cheque. Mais ou menos isso. Tipo, É porque o, você mesmo está retendo já. isso, o Carnê-Leão, que é o livro caixa, ele serve como comprovante de renda também. Ele serve como comprovante de renda. Esse eu não sabia. Esse está me mostrando ser mais interessante. John, na nossa região aqui, no nosso cenário, e também no geral, né? O que você acha que são os. Quais são os maiores vacilos, os maiores equívocos, erros que o pessoal comete? Oh, primeiro vacilo. Não buscar informação dentro desse período, né, de entrega de declaração, não buscar informação para saber se está ou não obrigado a declarar. Aí acaba descobrindo quando tem o CPF tornado irregular, né? Isso vai atrapalhar movimentações financeiras, né? Relacionamento ali de crédito com banco, tudo mais. Então, esse é o primeiro vacilo. É tipo, tá na época. Eu não sei se eu estou obrigado a declarar. Procura alguém dentro do período para evitar que você tenha problema e que esteja obrigado e pague multa por atraso por ter buscado fazer só após o prazo, né, de entrega. Esse seria o primeiro vacilo. O segundo vacilo, sem conhecimento, tentar fazer a declaração sem conhecimento, ou a própria pessoa, ou buscar uma outra pessoa que também não tenha o conhecimento. Esse é outro vacilo, pode trazer problemas. O preenchimento errado pode fazer com que você pague imposto ou a mais, sem necessidade, ou seja restituído a menos, né, do que poderia ter sido se tivesse feito com uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento. Terceiro vacilo, e talvez um pouco mais grave que os outros, é informar coisas que você não tem documento para comprovar. Então, esse seria um pouco mais grave, porque a depender do que você coloque lá, você pode estar cometendo um crime. Por exemplo, se você informar que você tem valor a receber, a Receita Federal não vai te pagar. Sei lá, a pessoa coloca lá que teve imposto de renda retido na fonte. A Receita Federal, peraí, sua fonte pagadora não está me dizendo isso. Quem está errado de vocês dois? Né? Os dois serão chamados e quem tiver a comprovação sairá vencedor e o outro, né, vai arcar com as consequências. Ou se você inevitavelmente tem imposto a pagar e cria uma despesa dedutível. Também, na sua declaração vai dizer que você tem imposto a menos a pagar. Você paga, mas quando finalmente a Receita Federal passar o pente fino, ela vai perceber que não, que aquela dedução não existe e você vai ter que pagar tanto a diferença como uma multa de ofício, né? Que é um valor extra a ser pago. Então, acho que esses são os vacilos mais comuns. Você falou aí de você ser notificado, né? Caso você não se passe. Mas o que é que pode acontecer assim, já especificando um pouco mais disso, e no geral de opções? O que é que pode acontecer se uma pessoa não paga? Se não paga o imposto de renda, É duas situações. A primeira, se a pessoa não paga, e a segunda, quando você tá lá, você fala seus dados a quem vai fazer. Se você fala errado. certo. Pronto. Se você não faz sua declaração, vamos começar por aí. Se você não faz sua declaração, exemplo, já estamos no mês de junho, já passou o prazo de entregar a declaração, eu estava obrigado a declarar e não fiz. Não é comum que nós ficamos regularmente consultando a situação do nosso CPF. Você só vai perceber que seu CPF está irregular quando você precisar fazer alguma movimentação bancária, renovar crédito,
Algo do tipo assim, né? Ou talvez aprovar alguma compra numa loja, alguma coisa. Aí você vai ver lá, aí você vai fazer a sua declaração e pagar a multa por atraso. E essa multa, ela é de 1% sobre o imposto que você teria a pagar, apurado, né? 1%, 1% por mês, calendário de atraso. Exemplo, limitando-se a 20, né? Se você declarar em junho, um mês de atraso, 1% do valor a pagar, apurado. Se você entregar em julho, já são 2 meses, vai para 2%, agosto vai para 3%, entendeu? E aí vai aumentando a porcentagem, limitando-se a 20%. Se você tiver 20 meses de atraso, né, ou 21 meses, parou nos 20 lá, 20% do valor da multa. Aí disse, então tá bom, meu imposto a pagar deu R$ 10, eu vou pagar R$ 1, né? Vou pagar, meu imposto a pagar deu R$ 100, eu vou pagar R$ 1, que é 1%. Aí você está enganado. O valor mínimo da multa é R$ 165,72. Ou seja, se mesmo com a porcentagem o valor ficar abaixo desse valor, o mínimo que você tem a pagar é 165. É esse valor mais a percentagem. Não, é esse valor mínimo ou a porcentagem, se a porcentagem for maior. A Receita Federal quer sempre a parte maior. Né? E esse seria o primeiro aspecto da não entrega. Se você declarou dentro do prazo, mas você não pagou o imposto, a forma de cobrança é outra. Né? Não tão imediato, você vai ter o seu CPF tornado irregular, mas você vai ficar inadimplente com a Receita Federal. Você não poderá emitir certidão negativa de débito, né, da Receita Federal. Essa cobrança vai ficar por determinado tempo na própria Receita Federal em cobrança. Passando-se determinado tempo, a cobrança será enviada para a Procuradoria, né, Federal, e a cobrança vai chegar a você. Da Procuradoria ainda tem a questão de ser enviada em protesto de cartório. Ou seja, essa dívida vai sempre crescer até que você finalmente pague. John, qual é o prazo que se abre e que se fecha o período de pagamento do imposto de renda? Esse ano, o prazo iniciou-se no dia 15 de março, né, e finaliza no dia 31 de maio, né, para esse ano. 2 meses e meio, né? Isso. 2 meses e meio. E quem pode declarar imposto? Não assim quem vai fazer o imposto, mas quem são as pessoas que podem fazer essa declaração? Quem pode preencher a declaração? Isso. Não existe nenhum impedimento. A própria pessoa pode declarar, um terceiro pode declarar, né? O ideal é que você busque alguém que saiba fazer o preenchimento. Se você souber, bom. Se você não sabe e conhece alguém que sabe, bom também. Né? Só toma cuidado a quem você confia suas informações, né? Porque nessa declaração vai informações desde o seu endereço, CPF, data de nascimento, né? Valores né? E bens também, a depender do que você vai declarar. Então, o mais importante tem que ser alguém da sua confiança e alguém que seja profissional e ou especialista. Não entregue suas informações a qualquer pessoa para fazer. Nada contra Lan House, né? Mas Lan House Lan House é um lugar que se faz tudo, né? Basicamente, envolveu algo feito em computador, o pessoal pensa em Lan House, né? Toma cuidado, porque talvez naquela Lan House, o cara sabe mexer em computação, sites, as coisas, mas talvez não saiba colocar determinada informação no campo correto. E isso pode prejudicar futuramente, que é onde entra outros aspectos. Às vezes as pessoas estudam um pouco ali no YouTube para aprender a fazer uma declaração simples. Ótimo. Porém, ainda que faça tudo que ele acha que está certo, se cai numa malha fina, e o pós, né? O pós-prestação de serviço.
como corrigir, né? Eu, por exemplo, já fiz declarações onde estava tudo correto, tudo feito conforme os documentos apresentados, e ainda assim a declaração foi para a malha. O que aí, para malha? É a Receita Federal solicitar a apresentação de documentos que comprovem aqueles valores, né? Que é o que eu falei um pouco no início. A Receita Federal cruza informações de pelo menos duas fontes: a fonte pagadora, a fonte receptora. Se a fonte receptora, que é a pessoa física que está declarando agora, ela está lá com a documentação e entrega a informação, porém a fonte pagadora não declarou, os dois serão convidados a apresentar os seus comprovantes. Entendeu? Engraçada a expressão. Por favor. E então, é nesse caso que é importante você buscar um profissional. Porque talvez a pessoa que aprendeu um pouco ali no YouTube, né? Tem vários cursos também, alguns cursos são muito bons, mas por falta de experiência, nesse momento, ela não saiba. Tipo assim, o curso vai te ensinar a preencher a declaração, mas talvez não te ensine a lidar com a situação, né, de resolver uma questão de malha. Uhum. Entendi. E no caso você é contador, sua empresa também presta esse serviço. Sim. Será que a gente conseguiria abrir aí o Instagram da Epsilon Contabilidade? Olha aí, gente. A primeira publicação já é falando, Receita Federal 2024 sobre imposto de renda, não é isso? Isso. John, vocês têm valores fixos assim para os tipos de declarações? Se é simplificada, se é completa? Sim. O valor é fixo. Você entre em contato, gente. Não vou perguntar, Entre em não. contato. Entre em contato, se informem, tá? Aí vocês vão conseguir tirar todas as dúvidas de Desculpe minha vocês. dicção aí no vídeo. Nada. Epsilon Contabilidade, tá certo? Tá mostrando aí na tela. Vocês podem entrar em contato. O John vai estar respondendo vocês aí. Se informem e queiram tirar. E, John, IRPF, me corrija se estiver errado. Imposto de renda, pessoa física. Isso. Pessoa jurídica também existe? Sim. IRPJ? Isso existe. Na verdade, foi substituído, né? Existia a DIRPJ, para quem é um pouco mais antigo aí, né? Eu estava iniciando nessa época, quando ainda existia essa declaração. Ela foi substituída pelas declarações, né, do sistema de público de escrituração digital, né? O SPED, né? Que ao longo do tempo foi substituído cada informação que era contida na DIPJ, né? Mas as empresas, né, são as fontes pagadoras, né? Elas entregam até as declarações anterior a essa declaração de pessoa física, justamente para que quando as pessoas físicas declararem agora, a Receita Federal já tenha outras declarações para confrontar as informações. As declarações das empresas, elas são, a depender da forma de tributação da empresa, elas são mensais, algumas trimestrais, tem as declarações anuais também. Tudo bem. John, teve nas colinhas aqui, né? Tinha uma coisa que eu fiquei curioso. Tipo, você falou da declaração pelo imposto de renda, mas tem aqui também declaração final de espólio. O que seria esse final de espólio? Certo. Então, a declaração final de espólio, ela está contida no mesmo programa, né, que entrega-se a declaração de ajuste anual, de imposto de renda da pessoa física. Essa é uma declaração que é obrigatória quando ocorre o falecimento de alguém que tenha bens ou direitos, né, a serem inventariados. Então, no ano imediatamente ao falecimento, precisa iniciar a entrega dessa declaração e ela deve ser entregue até a conclusão do inventário. A conclusão do inventário será entregue a última declaração de espólio encerrada. Entendi. E aí, já finalizando, John, uma pessoa que decide de vez sair do Brasil,
Tchau, Receita Federal Brasileira. Ela ainda precisa declarar? Porque o imposto de renda é negócio brasileiro. Ou me corrija se estiver errado, tem isso lá fora? Sim, a pessoa que ela vai residir em outro país permanentemente ou temporariamente de uma maneira de residência fixa, né? Não aquela pessoa que vai para voltar indo e voltando. Ela precisa fazer a declaração, né? Informando ali que estará saindo do país. Ela também compõe no mesmo programa, né? Ela precisa ser preenchido. Tem outros formulários dentro do próprio site que são documentos auxiliares desta declaração, mas precisa sim ser preenchida. Por exemplo, quem foi residir fora do Brasil ano passado, esse mesmo período precisa estar entregando essa declaração. Muito bem. Curiosidades aí já é talvez viagem demais. Mas, por exemplo, uma pessoa que vai lá fora passar uns 15 dias, consegue fazer um serviço, ganha, sei lá, uns $2.000. Cai aqui também, né? Isso. Isso aí envolve outros aspectos é, da fonte pagadora, né? Por onde que ela vai pagar? Se ela vai pagar diretamente a você, né? Se a empresa ela é estrangeira e vai pagar diretamente a você, ou se você está prestando um serviço, né, para uma empresa brasileira em outro país. Então tem muitas coisas assim que pode trazer de novo o depende. As questões da pena, né? Muito bem. John, tem mais algum tópico, algo que você acha que é importante o pessoal saber, que não pode dar o vacilo agora, que ainda não foi comentado aqui? Não, na verdade eu acho interessante a gente mostrar a questão do programa, né? Porque Ah, sim, sim, verdade. como fazer a declaração, né? No próprio site da Receita Federal ou dando um Google pesquisando aí IRPF Será que a gente consegue abrir 2024. o Google aí? Aí, já tá no Google. Digita aí, Filipão. IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física 2024. Nesse site aí. Isso, o primeiro link nessa página, desce um pouco. Isso, fazer minha declaração, desce um pouco mais, etapas para realizar serviço. E nesses três links aí, você escolhe qual maneira você quer fazer sua declaração, né? Fazer ela online, será necessário o acesso com o CPF e a senha Gov da pessoa, né? Ou baixando o programa, que creio que seja o mais comum, é o que eu utilizo, né? Baixando o programa, instalando na sua máquina de trabalho. Curiosidade, é um programa do ponto .gov, é um programa específico da Receita. É um programa da Receita. É um programa da Receita. O Gov é do governo, né? Ele Geralzão. reúne todos os órgãos do governo. E lá também tem o app, né? Para quem. Eu nunca tentei, mas Eu eu só acho que lá. ficaria muito pequena a leitura fazendo o celular, dependendo da quantidade de informação que a pessoa vai preencher. Mas é basicamente isso. E tem também aí o meu imposto de renda, é um meio para você, também com a senha Gov, você consultar o andamento. Você entregou a declaração, você quer saber como está, se ela já foi recepcionada na Receita Federal, se ela está com pendências, né? Ou seja, você consegue antecipar a entrega de documentos antes mesmo de ser notificado, né? Você perceber lá, dentro desse período, até o dia 31, você consegue retificar ela com um pouco mais de facilidade, né? Mudar a forma de tributação que você escolheu entre simplificada ou completa, né? Passou do dia 31, se você entregou ela simplificada, passou do dia 31, ainda que você consiga retificar ela, você não consegue mudar ela mais para completa ou vice-versa. Então, é sempre bom acompanhar no meu imposto de renda como está lá. Inclusive, consultar sobre o andamento da restituição, né? Porque se você tem valores a receber, é bom observar em qual lote você está inserido para receber, né? Que os lotes são sempre o final de cada mês, né? De maio até setembro. E acho que é isso. Muito bem.
Pessoal, com isso, digo a vocês que é possível vocês conseguirem fazer a declaração por conta própria, mas pelo que vocês viram aqui, não recomendamos. Busquem os profissionais. John está aí à disposição de vocês. E John, no mais, só te agradecer por todas essas explicações, explanações. Imagino que o pessoal possa estar entrando em contato para tirar dúvidas, certo? Sim, sim. É, aqui é um resumo, Uhum. né, o imposto de renda tem tantas outras questões, né, em questões do produtor rural também está inserido ali na declaração, coisas específicas, né, para o produtor rural, coisas específicas para o ganho de capital variável, né, para quem faz aí operação em bolsa de valores. Então, de fato, é muito interessante buscar um profissional, um especialista que conheça, né, que possa te auxiliar. Então, esse eu acho que é o melhor conselho, né, para que a gente não tenha problema com o Léo. É isso aí. Pessoal, com isso, a gente encerra por aqui e se liguem no prazo até 31 de maio, tá? Fiquem bem, boa noite.